Então vamos lá, pessoal, vamos para o próximo vídeo, né? Dando continuidade aqui à nossa matéria, tá? Organizadinho aqui, pessoal, vai ver se melhora. Vamos falar agora um pouquinho sobre sinais de alerta, né? Aquilo que a gente sempre tem que ficar de olho caso o paciente positivo para Covid possa vir apresentar durante o curso da sua doença. Então, estudamos sobre o curso da doença, vimos que ela possui fases, vimos que existem exames e que cada exame tem o dia correto de ser coletado justamente por conta dessas fases, né, que a Covid-19 tem. E agora vamos falar um pouquinho sobre sinais de alerta. Quais são, afinal de contas, os sinais de alerta para a Covid-19? Vamos lá? Então, saturação de oxigênio. O que é a saturação de oxigênio? Quando eu falo saturação de oxigênio, você sempre vai pensar o seguinte: é a quantidade de oxigênio que está circulando no meu sangue, tá? É a quantidade de oxigênio que o meu pulmão captou e jogou para a corrente sanguínea. Essa saturação, numa pessoa normal, ela vai ficar acima de 95% sempre, tá? Mesmo em ar ambiente. Aqui a gente respirando normalmente, se eu colocar o oxímetro de pulso, que é aquele aparelhinho que coloca no dedo, ele vai apresentar uma saturação acima de 95%, geralmente 97%, 98%, tá? 99%, a depender da pessoa, tá? Então, saturação de oxigênio menor que 93%, tá? Eu já começo a ficar é um sinal de alerta, principalmente se esse paciente possui comorbidades, né? Comorbidades que traz gravidade para a Covid-19, né? Como, por exemplo, diabetes, a pressão alta, paciente obeso, tabagista, cardiopata, paciente renal crônico, né? Então, essas comorbidades que o paciente venha a ter com saturação menor que 93% é um sinal de alerta. Outra coisa, saturação de oxigênio menor que 90% em ar ambiente. Então, o paciente começou a apresentar uma saturação de 88, 89, isso é muito preocupante. Esse paciente já necessita daquilo que a gente chama de oxigenoterapia, tá? Geralmente, possivelmente aí, se estiver mais próximo a 90, uma oxigenoterapia de baixo fluxo, que a gente vai ver sobre elas depois, tá? Um catéter nasal, tá, com oxigênio, fornecimento de oxigênio para esse paciente. Por quê? Porque a saturação está baixa. Qual que é o problema da minha saturação baixa? A saturação não é a quantidade de oxigênio que está circulando no sangue. O problema é que se eu deixo essa saturação baixa, eu não tenho oxigênio para alimentar as minhas células. Tá? Não tenho oxigênio para alimentar meu cérebro, por exemplo. Olha que gravidade, isso é gravíssimo. Tá? Então, fornecimento de oxigênio eu tenho que fornecer. Você tem que fornecer. Dispneia dispneia é o desconforto respiratório, a dificuldade para respirar. Você vê que o paciente está fazendo força para respirar, tá? Ou frequência respiratória acima de 20 incursões por minuto. O paciente que respira mais de 20 vezes, ó, mais de 20 vezes em 1 minuto, a gente já chama de taquipneia, né? E é um sinal de alerta. Pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio, tá? Porque está baixa nesse caso. A pressão arterial sistólica, que é a maior, né? Nós temos a sistólica e a diastólica. Menor do que 90 milímetros de mercúrio. Então, pressão baixa na Covid-19 é preocupante? É preocupante. Por quê? Um segundinho para você pensar. Tem uma infecção e tem um paciente hipotenso. Aula lá 3 finais de semana atrás. Choque. Paciente em estado de choque. Tá? Pode indicar que seu paciente está chocando. Tá? A pressão arterial baixa, tá? Na Covid pode nos dar um indicativo que o paciente está entrando em estado de choque. Isso é grave, né? Frequência cardíaca maior que 125 batimentos por minuto. Então, uma taquicardia, vamos falar em termos técnicos, tá? Taquicardia é a frequência cardíaca alta, elevada. O paciente taquicárdico na Covid, também, a taquicardia também é um sinal e um sintoma de choque. Lembra? Tá? Porque uma forma como o corpo tenta compensar a pressão arterial baixa é acelerando a frequência cardíaca. Tá? Febre acima de 37,8 graus Celsius, persistente por mais de 72 horas. Tá? Também já fico, porque pode ser sinal, a depender do dia,
Pode ser sinal também de co-infecção por bactéria. Pode ser um sinal de pneumonia bacteriana associada. Roncos ou sibilo na ausculta pulmonar, tá? Que indica com algum grau de comprometimento pulmonar. Tá? Então, esses são os principais sinais de alerta que o paciente não pode ter durante esse curso da doença. Tá? Esse curso da doença é o que ele não pode ter. Tá bom? Vamos lá? E o que a gente faz, né? O paciente com suspeita de Covid, qual que é a minha atitude? Tá bom, professor, você falou muita coisa sobre a Covid-19, mas o que eu faço propriamente dito com aquele paciente com suspeita? Vamos lá. Primeira coisa, gente, é definir se o caso ele é classificado como leve, moderado ou grave. Ah, mas como que eu classifico? Leve, moderado ou grave. A maioria dos pacientes fica no leve. Uma parte deles já vai para o moderado e alguns vai para o grave, tá? Aí pelo menos é uma quantidade considerável que vai para moderado e grave, mas a maioria, felizmente, ainda transcorre a doença como o paciente classificado como leve. Mas como que eu classifico o paciente como leve, moderado ou grave? Vamos lá? Primeira coisa, doença leve. O paciente pode apresentar febre, dor de garganta, tosse, mal-estar, dor de cabeça, sem falta de ar ou alteração radiológica. Então, o paciente ele vai apresentar toda a sintomatologia da COVID, exceto a dispneia, tá? Mas a saturação dele vai estar ok, isso no paciente leve, tá? Não tem alteração radiológica, tá? Se fizer um raio-x, uma tomografia, não vai dar alterado. Alterações mínimas, tá bom? E então esse paciente, ele pode chegar e falar assim, nossa, eu tô ruim demais e tal, aí você coloca o oxímetro 97 de saturação. Tá ruim, tá, né? Mas infelizmente você tá doente, né? Mas ainda assim, você vai deixá-lo classificado como um paciente leve. Né? Por quê? Porque se ele não tem falta de ar, se ele não tem alteração radiológica, se a saturação está elevada, né? Eu não tenho nenhum sintoma daqueles sinais de alerta que a gente viu agora há pouco, mesmo que ele queixe, minha cabeça está doendo muito, minha garganta está muito ruim, isso não é sintoma para levá-lo a moderado. Então, o que eu faço então com o paciente? Quando é que eu falo que ele é moderado? Vamos lá. Quando esse paciente tem uma evidência de pneumonia, só que a saturação ainda é maior ou igual a 94%. Então, o paciente começou a apresentar algum grau de comprometimento pulmonar, certo? Ele está com essas evidências de desenvolvimento de uma pneumonia, certo? Então, a gente nota que o pulmãozinho dele já não está tão legalzinho. Mas, eu pego e olho a saturação, e a saturação ainda está acima de 94%, aí nesse caso o paciente ele se enquadra como um paciente moderado, é um paciente que a gente tem que ficar em alerta com ele. Por quê? Porque ele é um paciente que é altamente candidato a ficar grave, né? Então a gente tem que observar. E quanto que eu falo que a doença é grave? Né? É quando eu tenho evidência de pneumonia saturando menos de 94%, então olha só, parecido com o moderado, né? Só porque a saturação ela fica menor que 94% e eu tenho mais de 30 incursões por minuto, mais de 30 respirações por minuto. Esse paciente já está bem taquidispneico, tá? Isso é um paciente grave. E normalmente eu tenho mais de 50% do pulmão acometido. Então, esse paciente vai lá, faz uma tomografia e ele volta com laudo 60% de comprometimento pulmonar, né? 32 incursões por minuto, saturando 85. Gente, esse é um paciente bem grave, eu tenho que tomar muito cuidado com esse paciente. Esse paciente é um paciente, inclusive, fortemente candidato ao tubo, tá? A ser entubado. Então, a gente tem que observar. Depois a gente vai falar sobre essa questão de entubar paciente, tá? Doença gravíssima. Quando é que eu considero que ela é gravíssima? Quando eu já tenho insuficiência respiratória, choque séptico e falência de múltiplos órgãos. Então, esse paciente é um paciente gravíssimo. O paciente entrou em estado de choque, né? Desenvolvendo o estado de choque, esse choque séptico. O paciente está apresentando essa insuficiência respiratória, ele vai muito facilmente desenvolver essa falência de múltiplos órgãos e infelizmente é o paciente que vem a óbito, né? Então o paciente grave para gravíssimo é um pulo, né? É um pulo, a gente tem que ficar muito ligado. A partir do momento que o paciente começou a apresentar lá atrás já sintomas para ser moderado, esse paciente tem que ser muito bem observado e avaliado e acompanhado.
tá? Porque já é um paciente que muito facilmente desenvolve para os outros estágios da doença. Então a gente tem que saber isso, tá? Só para ficar claro. O paciente daí pode ser classificado como paciente leve, moderado e grave, tá? Aí tem ainda algumas bifurcações aí, né? Que a gente pode vir o gravíssimo e pode vir também o leve com paciente leve com comorbidade, que também a gente tem um certo tratamento um pouquinho diferente. Mas a maioria dos pacientes desenvolve super bem, desenvolve tranquilo, tá? Vamos lá? Aprendi a classificar? Aprendi. A partir de agora, a gente vai ver as condutas. Qual que é a conduta sobre cada paciente? Ah, professor, na minha cidade a conduta é: eu vou lá, o pessoal marca um exame para mim, eu pego uma sacolinha com 4 remédios e volto para casa. Infelizmente, pessoal, a maioria dos municípios, sobretudo municípios de interior, né, os protocolos são muito frágeis. São muito frágeis. Não é aquele protocolo bem bonitinho, desenhadinho de que tem que fazer e tudo mais. Por vezes nem tem condições técnicas, tecnológicas também, de se fazer um protocolo mais avançado. Por exemplo, não tem como eu falar assim: todo paciente com moderado eu vou fazer uma tomografia. Quantos municípios do estado de Goiás possuem essa capacidade de fazer uma tomografia dentro de um hospital do próprio município? Muito poucos, muito poucos, tá? Então, infelizmente, a gente tem essa problemática, tá? Então, mas assim, a gente vai falar o que deveria ser feito, como deveria ser feito, tá? Mas isso é apenas um dos protocolos, também não significa que seja o certo, tá, pessoal? Que seja o melhor, esse que eu vou apresentar para vocês. Por que eu falo isso? Porque assim, é justamente por isso. Existem alguns municípios, alguns locais que possuem uma capacidade técnica e tecnológica muito mais avançada e conseguiria fazer coisas mais, né, muito melhores. Outros já nem tanto. Então, assim, é um protocolo que, baseado naquilo que se sabe hoje, é um protocolo até bacaninho para a gente falar sobre ele, tá? Vamos lá. Todo paciente, então, o protocolo de atendimento aqui é o paciente sintomático respiratório leve. O que seria o ideal? Todo paciente que chega com sintomatologia leve, a gente faça a solicitação de alguns exames, tá? Exames mais tranquilos, hemograma, proteína C reativa. Proteína C reativa é um marcador de inflamação. Quando o paciente que está com infecção, ele tem um quadro inflamatório e ele vai ter essa proteína C reativa elevada, tá? É normal. E alguns outros exames mesmo, os básicos, mas aí entra a problemática. Você tem que avaliar se o seu município também é capaz de entregar isso, porque você pensa, a partir do momento que eu faço solicitação de exame, esse paciente, né, que é sintomático respiratório suspeito para COVID, ou às vezes até confirmado, ele vai ter que se locomover, ele vai ter que ir em um laboratório particular, ele vai ter que ir no laboratório do município para coletar, e você acaba fazendo com que um paciente positivo circule no seu município e que possa estar disseminando ainda mais a doença. Então, por isso que é um pouco complicado, né? Conduta que a gente vai ter com ele após solicitação de exames: medicação apenas sintomática, tá? O ideal, tá, é que seja prescrito para esse paciente apenas medicações para a sintomatologia que ele está naquele momento, tá? Como assim, professor? Como assim que a ciência ela trabalha com evidências, né, com evidências científicas? Falei isso para vocês no vídeo da semana passada. Tá? Existe alguma evidência, por exemplo, que hoje o que está mais se falando, né, nessa CPI da Covid é a cloroquina. Existe alguma evidência que a cloroquina ela faz bem para paciente sintomático respiratório Covid? Não temos, né? Na verdade, hoje eu acho que o único país no mundo que ainda se discute cloroquina é o Brasil. É o único. A maioria dos países do mundo, tá? Pelo menos os países desenvolvidos, já não se faz mais uso, já nem se fala mais, porque seria lindo se funcionasse, né? O problema é que aqui no Brasil nós temos tudo vira política, né? Agora chegamos, para mim a pandemia foi o auge da bobeira humana mesmo, nossa, que eu me incluo, sou brasileiro, que é querer torcer por uma medicação ou contra uma medicação. Isso não existe, gente. A gente tem que torcer pela vida, a gente tem que torcer sim que seja descoberto novas medicações que tratem a doença e que vai salvar vidas, porque quando a gente fala que uma pessoa morre, é o irmão de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém, é o amigo de alguém, né? Não é simplesmente 436 mil óbitos.
Não, gente. São 436 mil famílias que foram dizimadas, né? Que perderam um ente querido. Todo mundo que já perdeu um ente querido sabe como que é isso, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente não tem que torcer contra ou a favor da medicação. A gente tem que viver dentro da saúde de evidência científica. Foram feitos diversos estudos e infelizmente não houve melhora clínica para o quadro, certo? Então foi retirada dos protocolos. Uma outra medicação que foi muito utilizada, né, e que foi válido, é válido utilizar, pessoal. O problema não foi utilizar lá no início. No início apareceu uma doença que ninguém sabia nada dessa doença, nós não tínhamos informação alguma. Então as poucas informações que tinha, a gente ia tentando dar o tratamento de acordo com aquilo que a gente ia tendo de evidência. Uma outra medicação que foi muito falada foi a própria ivermectina, tá? A ivermectina, como ela tem, na verdade, a ivermectina foi falada por conta de um estudo in vitro, ou seja, existe estudo in vitro e in vivo, tá? O estudo in vivo é, por exemplo, em rato, em animais, né? E até em seres humanos, né, posteriormente. E o in vitro é um estudo controlado com algumas células e tudo mais, não é nenhum animal, em nada. E em um estudo in vitro, não foi em animais, notou-se que a ivermectina poderia diminuir a replicação viral da Covid-19, tá? Em um estudo. Só que depois foi revisado em estudos in vivo, aí sim em animais, e não foi, infelizmente, né, não foi observado melhora, ou não houve diminuição dessa replicação viral e nem melhora do quadro clínico de pacientes, depois que foi também observado no uso da população. Tá? Então também boa parte dos protocolos já não uso também a ivermectina mais. Um dos motivos da ivermectina, porque o correto, você até pode tomar. A ivermectina tem poucos efeitos colaterais. O problema é que tinha gente tomando em alta quantidade e toda semana. Tá? Eu tive casos desse jeito. Nós estávamos notando, todo paciente que estava tomando exageradamente, a gente estava pedindo alguns exames para avaliar a função do fígado, todos alterados. Nós tivemos paciente, inclusive, que teve que ir para a fila de transplante de fígado por conta do uso exacerbado de ivermectina. Então, a medicação, pessoal, toda a medicação, não é porque é ivermectina não, gente. Toda a medicação, se for utilizada descontroladamente, ela vai causar malefício para a sua saúde. Todas as medicações. Até dipirona, professor? Até dipirona. Tá? Remédio a gente usa quando precisa, em dose certa. Tá? Se a dose é exagerada, ela causa problemas. Tá bom? Então, assim, só para seguir, né, nessa parte ainda da medicação sintomática. Então, o que a gente tem para remédio para Covid hoje? Infelizmente, nada. Infelizmente, nada. Existem algumas drogas que estão em estudo ainda e que parecem que vai dar uma auxiliada em alguns estudos nos Estados Unidos e também na Europa, que parece que vai auxiliar o tratamento da Covid, mas ainda não foram aprovadas no uso no Brasil e nem há evidências suficientes para falar assim, realmente vale a pena, né? Tomara que esses estudos mostrem, aí, dê uma luz mais para frente, que a gente tenha medicação que trate, mas é muito difícil fazer medicação para vírus, tá, pessoal? Isso a gente já tem que ter muito claro na cabeça. A AIDS, a HIV, é um vírus. Há quantos anos a gente já sabe da AIDS? Até hoje nós não temos cura. Né? Temos alguns casos específicos de cura da AIDS, não é conteúdo para hoje, mas nós não temos. Herpes, vírus. Temos cura para herpes? Não temos. Sabe? Então são uma série de, infelizmente, né? A própria gripe comum tem tratamento para gripe comum? Não. Quando você toma o seu Refenol, você está fazendo um tratamento sintomático. Você não está tratando o vírus. Sabe? Então, hoje a gente notou que é melhor você tratar apenas os sintomas do que ficar tentando adivinhar remédio. Por quê? Porque estava fazendo muito mal para os pacientes. Tá? Estava fazendo muito mal. Mascarava algumas coisas, desregulava outras coisas. Então, hoje, os principais protocolos já são retirando essas medicações de arriscar. E a azitromicina também, tá? Boa parte dos protocolos retirou, tá bom? Vamos lá para vocês verem. Que aí agora eu falo do antibiótico. Não utilize corticoide, tá, gente? Corticoide não entra para paciente leve, não toma.
Por que eu não tomo corticoide? Corticoide então eu nem falo, né, pessoal? Corticoide a gente usa para evitar, a gente usa muito corticoide para doenças autoimunes, para evitar inflamações, hiperinflamações. Lembra que a Covid causa hiperinflamação? Então o corticoide ajuda muito nisso, mas ele tem um momento certo de ser utilizado. Não utilizo ele no início da infecção, naquela fase de replicação viral. Por quê? Porque o corticoide tem como efeito colateral diminuir sua imunidade. Então, olha, toda medicação tem efeito colateral. Toda medicação. E o corticoide, que é uma maravilha no tratamento da Covid-19, ele pode causar isso. Né? Ele pode diminuir sua imunidade. Na verdade, ele diminui. Então, por isso que ele tem um momento certo de ser utilizado. Aqui no paciente leve, não. Antibiótico somente para se eu tiver suspeita de pneumonia bacteriana. Antibiótico mata bactérias. Covid é um vírus. Então, antibiótico não mata o vírus. Para que eu estava usando lá no início? A gente usava muita azitromicina no paciente, para todo paciente, porque era uma tentativa empírica de pensar assim, se o paciente desenvolveu uma pneumonia bacteriana, eu já estou tratando. Mas também hoje a gente já viu que não há diferença no decorrer da doença para o paciente que fez o uso para aquele que não fez o uso, tá? Aí eu vejo muita gente falar assim, professor, mas eu tomei e melhorei. Mas teve um monte de gente que não tomou e melhorou também, porque é normal. Tem pessoas que a doença não se desenvolve para a fase moderada e grave, e tem pessoas que infelizmente desenvolvem. E isso independe da medicação que você tomou, exceto lá na frente, que a gente vai falar, pacientes moderados e graves no uso de algumas medicações. Nós vamos falar sobre eles, tá? O ideal é que ocorra acompanhamento do paciente, tá, gente? O ideal é que a gente faça o acompanhamento desse paciente leve sintomático por telefone, ligação, pode ser a cada 48 horas, ou aplicativos de telefone celular mesmo, tá? Troca de mensagem para a gente avaliar se ele está tendo melhora ou piora do quadro clínico. Se não houver piora do quadro clínico, alta entre 10 e 14 dias após o primeiro sintoma. Por que eu coloquei 10 a 14 dias? Porque hoje o protocolo ele é de 10 dias para o paciente leve que não tiver febre e tenha melhora do quadro respiratório nas últimas 72 horas. Tá? Mas nem sempre a gente tem a capacidade de avaliar assim, então tem muito município que ainda utiliza o protocolo lá de trás, que era de 14 dias. Antes era 14 dias mesmo, agora o protocolo novo já permite a alta de 10 dias para paciente leve. Tá? Então, assim, tem essas coisas. Então, o paciente leve, ele é um paciente que a gente tem que observar somente ao acompanhamento para as medicações sintomáticas. Como assim? Tem congestão nasal? Você pode passar um Sorine da vida, né? Que não é muito recomendado não, mas pode. Né? Tá tossindo? Passa um antitussígeno. Tá tendo febre? Passa uma medicação para cortar a febre. Tá tendo dor no corpo? Passa um analgésico. É assim que a gente faz com o paciente leve. Entendeu? Vamos ficar por aqui com mais esse vídeo, tá? Agora a gente retorna para falar sobre o paciente leve com comorbidade. Beleza? Vamos lá.